Bem-vindos a mais uma edição do Gente com História. Hoje conosco vamos ter alguém que traz um tema que nunca aqui foi abordado, que nunca aqui sequer se questionou, mas que cada vez mais desperta curiosidade e interesse, e se não desperta, devia despertar. Comigo e convosco vai estar Jorge Moura Leitão, que já está em Braga à minha espera, e é de lá que vai falar convosco e vai-nos falar sobre um gosto especial que ele tem, que é o estudo das aves. Jorge, boa noite, antes de Boa mais. noite. Obrigado por aqui estar. Eu gostaria, antes de começarmos realmente a nossa conversa, que me dissesses em linhas gerais quem és tu. Eu sou professor aposentado, nasci em Viana do Castelo, mas resido agora em Braga, já resido há alguns anos em Braga, exerci toda a minha atividade profissional praticamente em Braga. Dediquei-me às artes performativas, ou seja, as artes performativas são artes de palco, envolvem o teatro, a música, a expressão corporal, a expressão oral, etc. Trabalhei em escolas públicas, sobretudo numa escola pública, a Escola de São João de Souto, e em colégios privados. Mas o teu curso como professor é nessa área das artes performativas ou? Não, eu sou, a minha formação de base é o magistério, as escolas normais, o magistério primário. Mas só exerci essa atividade durante alguns anos, muito Porque poucos eu anos. sei alguma razão muito particular, não houve? O facto de Houve algum facto que trouxe. Uhum. exato, o facto de eu ser realmente uma, digamos, ter uma intuição especial para a música e para teatro, só Uhum. para, digamos, especificar melhor. Eu a primeira peça de teatro que fiz tinha 8 anos, foi com o meu pai, que também era ator de teatro, e chamava-se A Espera do Godot, de Samuel Uhum. Beckett, que não chegou a ser estreada, porque isso foi no tempo da PIDE, a PIDE não deixou. Mas foi a minha primeira experiência de teatro. Depois comecei a escrever para. Isto ainda não era, ainda não tinha iniciado a minha atividade profissional. Comecei a escrever para guiões de revistas e coisas do género, portanto, para serem apresentadas em público por companhias de teatro. Uhum. A partir de certa altura, comecei também a introduzir a parte musical, porque eu sou músico também. Uhum. Tenho formação musical. E daí a entrar, digamos, em festivais de música e ser a pessoa em Portugal que mais venceu festivais de música. Quer dizer, as pessoas não sabem, não me conhecem, não é? Pois, por isso é que Porque estás normalmente aqui. Por isso é que são os estás aqui. artistas, normalmente são os intérpretes que são conhecidos, não é? Sim. Mas eu tive discos, canções que ocuparam o top 10 nacional, Uhum. só para teres uma ideia. Portanto, eu tinha eu fazia isso como hobby, como era um hobby, portanto, um hobby paralelo depois à minha atividade profissional, quando comecei a trabalhar. Tudo isso decorreu até casar. Depois a inspiração musical acabou um bocadinho e dediquei-me mais à inspiração musical, da música ligeira, não é? Já estou a Depois ver. Casaste, começaste a dar música à tua mulher, não foi? pronto, a minha mulher foi, durante o tempo de namoro, ainda ela foi a fonte de inspiração, ela também era cantora, Aham. mas depois disso dediquei-me mais com a minha, aí já estava, como já estava dentro da área das artes performativas, comecei a compor música para as crianças e para, portanto, para a área a que se destinava, digamos,
o projeto que eu comecei a desenvolver nessa área. E deixei, digamos, a parte digamos, de edição discográfica para o lado, e as editoras e os editores, essa coisa que pessoas estavam a explorar, não é? Mas pronto, quer dizer, eu associando, digamos, os conhecimentos que tinha a nível de teatro e a nível da música, a nível musical, portanto criei um projeto denominado Pedro no País dos Sãos, que desenvolvi durante mais de 30 anos nas escolas públicas daqui de Braga, e não só, e em colégios privados. Isso até me reformar. Como a minha formação de base era aquela que eu mencionei no início, professor do primeiro ciclo, acabei por me reformar na idade em que os professores do primeiro ciclo se reformavam. Portanto, juntei o útil ao agradável, pronto, aí acabou tudo, quer dizer, acabou tudo, embora tenha continuado, depois que me reformei eu editei o livro sobre o projeto que desenvolvi e portanto, durante os 3 primeiros anos pós-reforma foi dedicado mesmo à compilação de tudo que tinha feito até à altura. Só para ter uma ideia, eu tenho mais de 500 histórias e canções do projeto, digamos, porque o projeto não abrangia só crianças do primeiro ciclo, abrangia também crianças do pré-primário, dos 3 aos 5 anos, porque eu tive essa possibilidade, deram-me essa possibilidade de experienciar esse projeto também com crianças pequenas. Portanto, é um projeto piloto em Portugal, que se fosse levado, digamos, avante, se fosse o Ministério o abraçasse, era uma coisa extraordinária, não é? Porque mas estamos em Portugal e as coisas não funcionam assim, não? Não funcionam porque o que me disseram logo quando o livro foi editado na Porta Editora, isto não se vai vender porque em Portugal as pessoas são muito preguiçosas e não vão abraçar isto porque isto dá muito trabalho, implica muito trabalho. Mas tinha lá a papinha toda, tinha lá assim o livro, já falando desse livro e do projeto e do livro, o livro especificava como é que se dá uma aula dentro desta filosofia, digamos, de implementação da música e da arte performativa nas escolas. O objetivo não era formar cantores, nem era formar atores de teatro, era simplesmente contribuir para que as crianças que passam o dia todo enfiados dentro de uma sala de aula, sentados numa carteira, tivessem pelo menos um ou 2 dias por semana onde pudessem, digamos, expandir-se, libertar-se, extravasar tudo o que vai lá. Extravasar, digamos, exatamente. E eu, repara, só as salas onde eu sempre exigi que as escolas onde eu trabalhei, as salas fossem modificadas, houvesse uma sala modificada, adaptada, com o chão revestido a cortiça, se fosse sonorizada, sem mobiliário nenhum, apenas luzes no teto, e tinha só o essencial que era uma cabine de som onde eu utilizava o som para utilizar a parte sonora, não é? Que era indispensável, não é? Mas tudo se realizava dentro de um espaço vazio, ou seja, as crianças saíam da sala de aula, onde estavam sentadas ali, não é? Atrofiadas ali, tudo, coitadinhas, não é? Imagina uma criança de 6 anos que entra para a escola primária e tem que ficar 5 horas consecutivas quase, não é? Tirando aquela meia horazinha de intervalo do recreio, ali sentado. Quer dizer, isso é uma barbaridade. É complicado, para eles é muito pior, claro. Exatamente, não é? Mas, Jorge, entretanto, tu, neste tempo todo em que colecionaste, em que detestas as artes, essas coisas todas, surgiu em ti um gosto muito especial por algo muito especial também,
que é o estudo das aves. Isso surgiu Bom, quando? Em que contexto é que surgiu isso? sim, é assim, as aves surgiram um pouco também por intuição. Não sei se o facto de eu ter costuma-se dizer que um músico ou não é, um compositor tem um bom ouvido, não é? Que tem ouvido, tens ouvido para a música, tens ouvido, pronto, gostas e eu de facto tinha realmente eu apreciava na natureza, quando estava no ambiente natural, uma das coisas que eu admirava era o canto das aves. E depois comecei a interessar-me mais também por, sei lá, uma ave não produz só o seu, não canta, só canta na primavera, na altura do acasalamento, não é? E depois depois só emite sons de chamamento, Sim, sim. não é? E, pronto, aí comecei a ficar confuso, não é? Porque a partir de julho, finais de julho, agosto, as aves deixam de cantar, não é? Deixam de cantar, mesmo as aves migradoras que chegam agora a Portugal, por exemplo, não cantam, não é? Só emitem sons de chamamento. Vêm em bandos, normalmente, mas só emitem som de chamamento. E fazia-me confusão qual é a ave, que raio de chamamento, qual é a ave que está agora, porque o canto já os distinguia. Agora, os chamamentos, não. E então comecei a estudar, ouvi muitos cantos de aves, muitos chamamentos, muitos sons ligados a determinada ave, para perceber que ave seria essa quando não cantava, não é? Porque ela mesmo, por exemplo, mesmo na fase do acasalamento, elas normalmente têm um período do dia em que cantam e outro dia em que não cantam. Portanto, da parte da tarde, se tu fores ao campo e estás procurar árvore na primavera, em abril, por exemplo, elas não cantam. Cantam normalmente de manhã. De manhã e à noite. São os territórios, Sim. normalmente de manhã, os machos, não é? São os territoriais e depois né, para os sons os machos emitem aqueles sons para atraírem as fêmeas, não é? Sim, Mas sim. é normalmente de manhã, de tarde, descansam. Porque E depois, cantar cansa muito. não cantam, não tem um canto específico para o recolher, para o anoitecer ou entardecer. Depois, ao recolher, sim, as aves normalmente durante o dia a gente não se apercebe, mas elas movimentam-se numa cidade. Elas vão se movimentando de um lado para o outro durante o dia. Sei lá, se for na época de nidificação, elas normalmente estão mais circunscritas a um determinado espaço, não é? Elas próprias já estão, tanto o macho como a fêmea já estão ali e ficam por ali. E depois só vão, há um raio de 100 metros que elas já o ninho, elas provavelmente procuram um ninho, fazer o ninho normalmente em locais onde os juvenis, depois quando começarem a voar, tenham acesso também ao alimento fácil, não é? E também elas próprias também não possam, quer dizer, elas têm que tomar conta do ninho, porque têm que vigiar o ninho, por causa dos predadores, elas não se podem afastar muito do ninho, portanto elas normalmente fazem o ninho em locais onde também podem alimentar-se. Mas durante a tarde, por exemplo, mesmo na época de nidificação, elas são mais menos vocais, não se ouve tanto o canto delas, ouve mais sons de chamamento e tal, quer dizer, e foi isso que eu aprendi a distinguir, foi os sons de chamamento. Por exemplo, uma ave, para além do seu canto característico, aliás, a gente só conhece às vezes um determinado canto associado a uma ave, mas ela tem mais do que um canto. Tem um canto de excitação sexual, etc, etc. Não é? E depois tem os sons de chamamento, e foi isso que eu desenvolvi ao longo de muitos anos, de modo que se tornou uma paixão. Quando E falas em muitos anos, isso quantos anos são mais ou menos? Sim, assim, esta parte dos chamamentos e esta parte mais específica do desconhecimento, do conhecimento mais vasto e mais científico dos sons, dos cantos, dos chamamentos das aves, isso
pai, 20 anos no máximo, não tem mais do que isso, porque antes disso eu só ligava aos cantos, não é? Sim, sim. Sabe, o trabalho que eu estava a desenvolver a nível de trabalho, da escola ocupava muito tempo, quer dizer, eu trabalhava no ensino público e depois saía do ensino público e ia correr para o ensino privado, para um colégio que trabalhava também, não trabalhava também, pronto, isso ocupava muito espaço, muito tempo e só tinha ao fim de semana realmente, aliás, às vezes nem ao fim de semana, porque normalmente ao fim de semana o professor prepara as aulas para a semana seguinte, não é? E a minha atividade especificamente era uma atividade muito exigente nesse aspecto, porque era um projeto piloto. E com um projeto piloto que era, até eu tive que inventar tudo, não é? Tudo que dava nas aulas foi tudo inventado por mim. Eu nunca utilizei uma canção do Barata Moura, desses indivíduos conhecidos que fizeram É do próprio. a bola que rebola pelo chão, Sim, sim, sim. ou aquelas tradicionais do Balão de João, não sei o quê. Aliás, essas canções nem são tradicionais, a maior parte delas nem são portuguesas, são São versões. Importações de canções francesas e sobretudo francesas. Canções originais são aquelas canções de roda, sei lá, fui à loja do Mestre André, e essa coisa, que é uma canção de roda. E já são nossas. E essas já são nossas, não é? Mas era o que havia, não é? Era o que havia, era com essas ferramentas que as pessoas trabalhavam. Eu revolucionei completamente o ensino nesse aspecto, mas a minha intenção era tornar o ensino apelativo globalmente. Portanto, imagina, tu és uma criança, frequentas a escola e sabes que nessa escola tu vais ter pelo menos 2 aulas por semana em que te vais libertar e vais ter coisas bonitas, vais fazer coisas giras. E isso é para a inclusão de miúdos, e até porque o ensino, eu estou a fugir um pouco agora das aves, porque a minha paixão realmente foi, a minha segunda paixão são as aves, mas a primeira paixão foi esse projeto que eu desenvolvi. E era para o ensino de massas, portanto, nós temos o ensino vocacional, que é, por exemplo, que é dado nas escolas, nas academias, ou na Gulbenkian, por exemplo, que é um ensino específico, onde se aprende um instrumento, onde se aprende canto, etc., mas fazem um teste de avaliação no início para que se avalie se a pessoa tem aptidão ou não para a música. O meu projeto não tinha nada a ver com isso. O meu projeto tinha a ver com abranger todas as crianças, pessoas com graus de incapacidade inclusiva cognitiva, que cheguei a ter, como crianças altamente No fundo é para tornar o ensino atrativo e dirigido às massas, portanto a todos, não é? Pois, inclusive, abranger todas as pessoas. Exatamente. E já nessa altura eu introduzia também os sons das aves no projeto, portanto, porque os sons estão associados, as aves também estão associadas aos sons e à música, etc. Não é? Bom, mas só que eu comecei a ter mais tempo disponível para me dedicar, digamos, à exploração específica das aves e do seu canto, só depois de me ter reformado, não é? Mas, sei lá, 5 anos antes de me reformar, se calhar vai escandalizar muita gente, mas os professores primários antigamente reformavam-se aos 52 anos. Portanto, eu aos 52 anos, hoje em dia, nascia jovem, não é? Era um jovem, claro. Exatamente. E eu tinha idade ainda, uma idade juvenil, digamos, para me dedicar a essas coisas. Então, como deixei o ensino básico nessa altura, e deixei também o ensino deixei alguns discípulos em algumas escolas, alguns professores que contactaram comigo, eu ensinei algumas coisas e pronto. E no livro, aliás, no livro que eu editei, eu ensino como é que se aprende a ensinar.
esse tipo de música, teatro, etc. Repara, só para teres uma ideia, normalmente todos os anos saíam da escola 5 cantores. Cantores. O que é muito Eram aqueles mais dotados, sim. além de alguns músicos, não é? Portanto, não eram músicos ainda, músicos Mas na fase de germinação, não é? Há algum desse tempo que se tenha tornado conhecido entre nós? Algum desse tempo? Desse tempo em que tu andaste por aí? É assim, eu fui várias vezes entrevistado na televisão e nas rádios, Não, mas sobretudo na televisão. alguns dos alunos, alguns dos miúdos que passaram por ti. Hoje são cantores, hoje há miúdos que são hoje, são tudo raparigas, não é? Sim, sim. Que hoje são cantoras conhecidas, não é? Tens assim, algum exemplo que queiras, um ou outro exemplo que queiras dar assim para as pessoas? Por exemplo, sei lá, a Juliana Costa, a Adriana, dessas são pessoas que são mais radicadas aqui no norte, portanto não vão muito para o sul. No sul, que eu saiba, tenho 1 ou 2 músicos que fazem parte do grupo de bandas musicais, que estão radicados agora no sul, mas normalmente são intérpretes que fazem espetáculos, que andam por aí, portanto muitas delas já lhes perdi o rastro, nem faço a mínima ideia para onde é que... Mas sei que fazem coisa sempre no currículo, descoberta ou trabalhada por Jorge Leitão e tal, e é aquela coisa que gosto muito de ouvir quando vou aos espetáculos delas e ouço isso. Depois participaram em festivais, não é? Mas entretanto, isto sei que lhe fugir a estes temas que são todos interessantes, há uma coisa que também me interessava que tu falasses aqui e que tem a ver também com umas coisas e com outras, mas sobretudo também com o estudo das aves. É que uma das razões que me fez convidar-te foi toda esta tua capacidade, toda esta tua dimensão humana e profissional a estar associada a uma pessoa que começou a perder a visão, portanto começou a ter dificuldades visuais. Como é que tu, sobretudo, numa área que exige muito o ouvido, mas também a visão, como é o estudo das aves, tu te desenrasques, quer dizer, quem nos está a ver e ouvir nem sequer sabe que tu és quase cego, não é? Sim, ainda tenho uma percentagem de visão. Sim, mas não é então, mas é mínima, são 20%, não é? Nem isso. Mário, olha, eu tenho entre 5% e 10% de visão ainda. Então, e como é que tu, Jorge, então, com uma área tão vasta que tinhas na tua vida, conseguiste dedicar-te, e agora ainda continuas a dedicar-te corpo e alma ao estudo das aves, porque a ave é o seu todo, é o canto, a plumagem, tudo. Sim, eu consigo, exatamente, eu consigo participar, eu participo em sessões de anilhagem, sessões de anilhagem são sessões onde se faz a captura de aves, não é? E a gente coloca uma rede, não é? Isso, há determinadas áreas específicas em Portugal, não é? E no mundo, não é? Que são chamados hotspots. Hotspots são locais onde normalmente ocorrem determinadas espécies de aves. E aí fazem-se também sessões de anilhamento, ou seja, que é o anilhamento, a gente captura as aves através das redes, não é? E depois põe uma anilhazinha com um código, faz-se a pesagem da ave, ver se a ave tem o estado de saúde da ave, a idade da ave, tudo é feito nas sessões de anilhagem. Eu participo nas sessões de anilhagem normalmente para detectar, às vezes normalmente são pessoas que veem, todas elas são pessoas que veem muito bem, e muito bem mesmo, porque normalmente os ornitólogos têm uma outra capacidade que os normovisuais não têm. É que eles conseguem, através se uma ave lhes passar à frente, eles estiverem distraídos a falar com alguém, não sei o quê, mas se uma ave se passar pela frente,
a visão é capaz de acompanhar a ave no seu movimento, desde que ela aparece no campo visual, até ela desaparecer e identificar a ave. Portanto, são pessoas muito dotadas para têm essa capacidade muito desenvolvida. Pois, tu não tendo essa capacidade, como é E eu que tenho, consegues? eu ainda tenho, porque a minha visão, a visão, esses tais 5 ou 10% de visão, como a médica diz que são entre 5 e 10%, Uhum. está mais ou menos sediado na periferia da retina, Uhum. porque eu fui vítima de uma virose, da toxoplasmose, que se alojou na retina e ela, o vírus gosta muito de luz, pronto, foi para o centro, foi precisamente, estragou-me os cones, não é? Deu-me cabo dos cones todos. Eu fazia inflamações visuais, na Muito visão, frequente, sim. recorrentes, eu fazia, sei lá, o vírus despolutava sempre, ele passava o ano todo em forma, digamos, em forma dormente, não é? No estado de dormência, e depois na primavera, parece que a natureza puxava por ele e ele atuava, então fazia-me estragos. E depois fazia numa vista. Depois ia no outono seguinte, parece que ele despertava outra vez e fazia estragos na outra vista. E durante muito tempo. Mas não é muito Eu nem frequente agora falar-se disso, já não existe essa situação, já não é comum, ou nunca foi muito comum O que é? Desculpa, não percebi. este vírus atacar. Esse vírus agora, na altura em que isso me acontecia, não se sabia o que era. Agora Portanto, já eu ainda se vivi um pouco na sabe. pré-história dessas coisas, não é? Hoje em dia a medicina deu Então agora um já não, salto. esse vírus já não causa esses danos todos. Esse vírus causa esses estragos, a questão é que já há tratamento. Já há tratamento e já há prevenção para, digamos, uma pessoa. Pronto, Normalmente as pessoas, quando engravidam, ou antes de engravidarem, fazem um teste de toxoplasmose. sim. Porque se tiverem se for detectado São tratados. que não tenha anticorpos, a pessoa não pode ter gatos em casa, não pode ter cães, não pode tem que ter muito cuidado com as carnes que Isso come. tem a ver com o que se come, com os animais. É exatamente, porque esse vírus apanha-se dos gatos e Pois, eu estou a associar esse vírus a qualquer coisa relacionada com os animais. dos animais, exatamente. Normalmente são os ratos, os gatos Pois, e os cães, mais os ratos e os cães. é engraçado. E os gatos, perdão. E os gatos. Mas é engraçado porque esse resíduo visual que tu tens, portanto, que é mínimo, nunca te deixou de te fazer interessar por estudo das aves. Continuas a estudar. E uma coisa que tu estavas aqui a dizer, e que despertou-me todos os sentidos, mas alguns, foi conhecer a idade das aves, conhecer o canto desta ou daquela Pronto, ave. exatamente. O que eu disse, o que eu gostava. Como é que tu conheces, por exemplo, a Eu, idade de uma ave? sim, pronto, eu às vezes disperso-me um pouco, mas a idade da ave identifica-se pela plumagem. Não se consegue identificar pelo canto, ela normalmente na primeira, quando é juvenil, depois de abandonar o ninho, ela não canta, não é? Sim. Ela só vai cantar na primavera seguinte. Na primavera seguinte, ela aprende a cantar com os seus progenitores, não é? E com as aves da sua espécie, e canta. É engraçado porque a primeira fase nota-se que é um juvenil porque o canto primaveril dos juvenis ainda é muito titubeante, não é? Nota-se perfeitamente que eles estão ainda a gaguejar, a cantar, mas depois lá engatam e lá É conseguem. como nós quando somos crianças, mas nunca É falamos. exatamente, tal e qual. Claro. Mas eu ainda consigo, com a ave na mão, consigo identificar, consigo ver a plumagem da ave. Uhum. E, Em relação aos cantos, por exemplo, em relação a. há aves, pronto, estás a falar com uma pessoa que não está preparada para reconhecer canto, o canto de uma ave. Eu e muitos que estão a ouvir, vão ouvir, não identificam as aves. Às vezes uma pessoa, um pássaro a cantar, uma ave a cantar, mas não consegue distinguir aquele canto de um outro muito parecido.
claro que tu conheces, sabes, Uhum. aprendeste a distingui-los. Porque há cantos muito parecidos, muito Muito, quase iguais. Como é, muito parecidos mesmo. como é que tu educaste o ouvido para distinguir um canto do outro? Ah, pois é, essa é a grande questão, porque há cantos mesmo parecidos, sobretudo aves que pertencem à mesma família, como, por exemplo, imagina as Sylviidae, que são estou a falar em latim agora, mas tenho que Sim, falar sim. mesmo assim, que é a família das toutinegras. Elas têm às vezes sons muito semelhantes. E como é que eu sei que esta determinada ave é uma toutinegra de Barrete e aquela é uma toutinegra das Figueiras? Imagina, porque o nome delas é mesmo este, toutinegra das Figueiras, toutinegra de Barrete. Elas têm um canto tão semelhante. Ora bom, acontece que em Portugal, por exemplo, a toutinegra de Barrete é residente. E eu sei que a toutinegra de Barrete, em fevereiro e março, já começa a cantar. E a toutinegra das Figueiras só chega em abril. Ah, pois. E, portanto, quando há sobreposição de cantos, eu já sei que o canto que estou a ouvir, que já não é da primeira da Toneira de Barreto, que é da outra, que é da Borem, que é a Toneira das Figueiras, que já chegou. Uhum. E há uma pequena diferença que se nota, não é? Que eu aprendi a distinguir, e para não haver confusão, eh, eh, mas às vezes tenho que estar atento, bem atento, para não haver confusão. Às vezes tenho que Claro, estar mais de um quarto claro. de hora a tentar ouvir se houver mas ainda chegaram portanto chegou a tal toutinegra das Figueiras que chegou em abril. Essas aves normalmente vêm da África, vêm nidificar aqui à Europa, a Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha, por aí fora. E eu tenho que estar, às vezes, um quarto de hora ou mais a tentar descobrir Descobri. quando ela faz o seu som de chamamento, porque é aí Até porque, que está o olha, segredo. é aí que se vê alguma distinção, não é? É que exatamente, os chamamentos não são iguais. Iguais. Senão eles próprios confundiam E o elas próprias se cantal. confundiam umas com as outras, Sim, sim, exatamente. sim. Até porque não há, Às vezes não, confundem, e elas próprias se confundem, mas às vezes mas confundem-se mesmo. por exemplo, há o risco, e o risco aqui entre aspas, de uma tuta negra se acasalar com uma outra tuti qualquer. Não há. Não há hibridismo, não se conhecem casos de hibridismo, a não ser com uma espécie Filoscopus, eh, mais propriamente entre a Filoscopus colibita, que é a filosa comum, Hum. e a Filoscopus ibéricos, que é a filosa ibérica. Aliás, antigamente, os ornitólogos e os biólogos, não é? Sobretudo os biólogos, consideravam-na uma subespécie da outra, mas não, Uhum. são espécies diferentes. E quando há Eh, essa mistura, o que é que acontece? Surge Às uma vezes há nova. casos de hibridismo, sim. Às Uhum. vezes, entre essas duas, há E casos de hibridismo. quando Quando, acontece, quando acontece, elas é muito engraçado porque elas cantam os dois cantos, o canto de cada uma. Uma pois, parte é o canto da Filoscopus colibita, por exemplo, da filosa comum, e depois terminam, por exemplo, encerram o canto com o canto da Ibéricos. pois está a imaginar Isso é que muito acontecer engraçado. coisa assim. Mas a nível de Mas são raros esses plumagem, casos de a nível de hibridismo, são raros. plumagem, umas e outras são iguais, idênticas, em caso São muito idênticas, elas são muito idênticas. Visualmente, nem as pessoas, os ornitólogos mais especializados, tem dificuldade em. conseguem às vezes distingui-las. E por isso, há pouco eu estava a falar das anilhagens. Eu sou muitas vezes convidado para as sessões de anilhagens, porque quando acontece encontrarem espécies muito semelhantes na coloração da plumagem, eu estou lá para ouvir as diferenças de canto, porque é engraçado, porque a maior parte dos ornitólogos é um leigo na parte do canto. Pois É não um tem. fenómeno que muitas pessoas não conhecem, são especialistas na identificação de uma foto ou de uma imagem de uma ave. Isto aqui Mas tem no campo, não.
tem ali uma lista superciliar ali bem vincada, aquilo ali é uma escravadeira comum, e aquela não tem ali já tão vincada, eles conseguem pôr aos pormenores todos, porque as aves depois têm a sua própria anatomia, e é preciso, eu também conheço isso, eu estudei isso, sim, não é? sim, claro. A anatomia dá para perceber, eu tenho que perceber primeiro como é que as coisas funcionam, não é? O que são as penas primárias, as penas secundárias, as coberturas, e depois na parte da cabeça o que são os anéis, o que são as listas superciliares, o que são as auréolas orbitais, essas coisas, os bigodes, todas as coisas que uma parte das pessoas não sabe o que é, mas que um ornitólogo precisa de saber para distinguir a fotografia, em imagem, uma ave de outra, não é? Quem não está a ouvir diz, não falta por passarada, há muitos passos por aí, são todos muito parecidos. Para termos uma ideia que nos vai deixar de boca aberta, quantas espécies, por exemplo, conheces em Portugal? Em Portugal, registadas, observadas em Portugal, há mais de 400 espécies, não posso precisar, não tenho agora aqui são muitas. Se eu soubesse que me ias perguntar isso, eu tinha aqui o número exato. Eu não sei o que te ia perguntar, mas quando estás a falar nessas espécies, são espécies residentes, estás a falar... Sim, então espécies, não, na generalidade, são espécies residentes, espécies migratórias, e dentro das migratórias temos que considerar aquelas que vêm cá nidificar, não é? Sim. As que vêm cá passar o inverno, e aquelas que só passam por Portugal. Pois. E vão nidificar, por exemplo, há aves que vêm da África, passam simplesmente por... É um mundo de variedades. Exatamente. Essas espécies passam por Portugal, mas não param. Param só para se alimentar, têm só o suficiente para se alimentarem e seguem o percurso rapidamente, porque elas não podem perder tempo, porque as aves não podem perder tempo é engraçado, porque na viagem, não perdem tempo na viagem, elas seguem viagem, elas chegam, há aves que conseguem chegar aos destinos para nidificar sem moela. Pois. Sem moela, imagina, sabes que é moela das moelas, não é? Essa das galinhas e dos... Sim. Mas elas chegam sem moela porque o organismo delas fica tão exigente, fica tão depauperado, digamos. Então, pelo esforço de voo, não é? Pelo esforço de voo e pela falta, e por não terem recurso, e não se poderem alimentar, não poderem perder tempo, não é? Para se alimentarem, muitas vezes passam por locais onde não há alimento o alimento que elas comem, não é? Que elas fazem parte da dieta delas. E elas prosseguem, fazem o percurso todo. Há uma ave, por exemplo, que é o maçarico de galego, que tem o recorde mundial de voo direto. Ele já voou, consegue voar mais de 11 mil quilómetros direto, sem paragem. Dia e noite. Isso é muito... Portanto, isso não é isso. Nem um avião. É uma coisa impressionante, mas é uma coisa impressionante. Eles voam muito rápido, eles têm um voo muito rápido, mas essa ave é o maçarico galego, é uma ave marinha, portanto é uma ave costeira, que vai pela costa, não é? É engraçado, é maçarico e voa tanto. Diz? É maçarico e voa tanto, tinha aptidões. Tem aptidões, é maçarico, exato. E há muitas espécies de maçaricos, não é? Bem, mas estes são bons, né? São maçaricos e muito inteligentes. Em Braga há algumas espécies que vivificam em Braga. Braga é assim, Braga teve, assim, Braga há 30 anos atrás havia espaços verdes suficientes para as aves poderem nidificar aqui, sobretudo as migradoras. A gente conhece o Bom Jesus de Braga. O Bom Jesus de Braga é uma zona florestal. Sim. Mas nós não temos só aves florestais, temos aves de campo
não é? Que gostam de nidificar e fazem até os próprios ninhos no campo e se alimentam no campo, e depois as aves florestais. O que aconteceu aqui em Braga, por exemplo, foi que as zonas de campo, os campos, foram absorvidos pela cidade. expansão urbana, Sim, sim. não é? E desapareceram praticamente. Essas aves, hoje em Braga, praticamente já não existem, Tiveram que se deslocar para outros sítios. não é? Deslocaram-se para outros sítios, exatamente. Sim, sim. Mais para Viana, para a zona de Viana, que Então, tu agora, existe. quando queres estudar aves, tens que te deslocar também, porque não há muita fartura em Braga. Não, não, Braga temos algumas espécies florestais, as tais que, porque Braga ainda tem alguma floresta, Sim, apesar de ter sofrido um grande incêndio em 2017, que foi aquele sim, incêndio de recordo. outubro, Sim, terrível, não é? terrível mesmo. Exato. Pronto, mas e se liquidou algumas árvores da espécie quercus, da família quercus, aliás, que são os freixos, as azinheiras, os sobreiros, os carvalhos, tudo isso são as faias, Sim, sim. tudo isso são da espécie quercus. E essas aves que são de folha caduca, normalmente, algumas são de Sim. folha persistente, como a azinheira e o sobreiro. Embora também percam folhas, mas a gente não nota que elas vão a perder folha, Pois, porque essas cai uma folha e árvores, nasce logo outra, não é? essas árvores também deixaram de existir. Essas árvores deixam de existir, as espécies deixam de frequentar também a floresta, Claro, não é? claro. E eu agora vou, por exemplo, ao Bom Jesus, e a visão, a minha visão que ainda tenho, ainda permite-me ver que está cheio de eucaliptos pequenos. Portanto, todas aquelas árvores ancestrais com mais de 200 anos que existiam no Bom Jesus, Já não há. à exceção da mata propriamente dita, que está sob a tutela da confraria do Bom Jesus, essa sim, essa foi poupada, porque é uma zona florestal que está limpa sempre. A confraria do Bom Jesus tem uma equipa de técnicos florestais que protege essa zona regularmente. E como estava limpo, o fogo não teve dificuldade em entrar ali. E também as espécies que lá existiam não eram espécies que ardiam assim com muita facilidade, não é? Pronto, o fogo aí não penetrou, andou a rodear, mas não penetrou. E aí sim, ainda se encontrou algumas espécies florestais interessantes. Mas, olha, tu nesses estudos que fazes das aves, Sim. não trabalhas sozinho, trabalhas em equipa. Normalmente é assim, para observar aves não convém ir em grupo. Pois. Quando se fazem encontros de aves, em que o objetivo é fazer, digamos, reuniões e também fazer trabalho de campo, aí podem participar, ser 15 pessoas, 20 pessoas às vezes, não é? Não vão propriamente contar aves, sem que se possam dividir em grupos e depois fazer isso. Mas, para observar aves, propriamente dito, a pessoa ou vai sozinha ou leva uma pessoa. Eu normalmente levo a minha mulher, que também é especialista em aves. Ótimo. E tenho a vantagem de ser a minha fotógrafa. Portanto, eu capto os sons em áudio e ela faz a fotografia das aves Aliás, todas as aves. eu Sim, diz. queria agora aqui, talvez fosse oportuno, e é oportuno, dizer uma coisa que combinamos previamente, que é futuramente eu e o Jorge vamos trazer aqui uma rubrica em que o Jorge vai falar em cada rubrica de uma ave específica. Mas antes disso acontecer, eu queria que tu deixasses aqui também neste programa algumas indicações biográficas e literárias também disponíveis, quer online, quer em livrarias, que as pessoas pudessem consultar, conhecer melhor, porque as entrevistas não dá para falar de tudo, não é? Porque, eu sei que online há sites especializados. Uhum. E tu tens aí um que é muito conhecido por vocês, ornitólogos, mas por maioria das pessoas, se calhar nem tanto. Queres falar um bocadinho como é que se chega lá, o que é que se pode lá encontrar? É assim, para
aceder facilmente, digamos, ao mínimo de, sei lá, para se conhecer, imagina que uma pessoa vê uma ave, consegue observar uma ave num passeio qualquer que fez num parque, ou na cidade, ou no campo, pronto, e vai lembrar-se da ave, tem uma imagem visual da imagem, uma imagem visual da ave, aliás, ou o canto da ave, não é? O próprio canto da ave, porque sei lá, há pessoas que têm uma memória auditiva muito boa e outras que têm uma memória visual muito boa, não é? E consegue recordar-se, fixou essa. Nós também, quando passamos por um sítio, depois também o fixamos durante um tempo, a nossa memória consegue guardar a imagem desse local, não é? Ou até uma pessoa, não é? Quando passa uma pessoa na rua, e se calhar essa pessoa chamou-nos a atenção e nós recordámos-nos da imagem visual dessa pessoa. Acontece com as aves. Se a pessoa memorizou mais ou menos o padrão dessa ave, ou memorizou o som dessa ave, há sites no Google, na net, não é? Que pode consultar facilmente. Um deles é Canto de Aves de Portugal. Canto de Aves de Portugal, onde é fácil, basta escrever no Google Canto de Aves de Portugal, que se abre logo um site onde tem o canto das espécies, tem a imagem da espécie e tem o canto das espécies. Talvez, aliás, foi por aí que eu comecei a aprender mais alguma coisa sobre as aves. No início, foi por aí, sobretudo espécies que eu não conhecia, tinha mais dificuldade, que conhecia mal, pronto, porque aqui, por exemplo, em Braga ou em Viana não há espécies que há, sei lá, quem quiser encontrar aves digamos, com maior variedade de espécies, né, digamos, é só a partir do Mondego para baixo. Sim, sim. Digamos, os melhores hotspots estão na zona do Tejo, na bacia do Tejo, nomeadamente na zona de Montijo, toda aquela área do Tejo, do estuário do Tejo, antes das pontes, não é? Daí acaba toda por causa agora do futuro. Do aeroporto, exatamente. Sim. Mas essa é uma zona riquíssima em aves, porque aí há muitas plantações de arroz. Sim. E com muitas plantações de arroz, as aves vão para esses locais alimentar-se e fazer ninho mesmo. Portanto, ali há muitas espécies, muita variedade de aves. Este site é um dos sites que também é acessível aos cegos. Podem ir lá. Sim, sim, é acessível. Sim, embora. Navega-se, não é? Embora seja mais complicado, quer dizer, mas é acessível. Claro, não conseguem ver eu tenho como ainda vejo alguma coisa, pronto, sim. tenho essa vantagem, não é? Mas eu. Mas dá para lá ir e ouvir o som da ave, dá para ler um bocadinho sobre a ave. Pronto, é capaz de ser. Pronto, para uma pessoa que vê mal ou que não vê nada, é sempre mais complicado, não é? Mas consegue lá ir. Sim. Depois há um outro site que se chama Aves de Portugal, é o site chamado Aves de Portugal, que tem então todas as espécies que passam, residem, migram, que passam por aqui por Portugal, tem tudo. Tem então, tem a imagem, tem um relatório sobre a ave. Imagina, a gente põe, por exemplo, vamos imaginar, flozinha comum, foi uma das espécies que há pouco falamos, flozinha comum. Se puser flozinha no Google, por exemplo, no browser, flozinha comum, e à frente escrever Aves de Portugal, imediatamente o browser abre nesse site. E o que é que tem esse site? Tem a explicação textual, e o JAWS lê isso muito bem, para quem não vê. O JAWS lê isso perfeitamente. Tem a explicação toda sobre a ave, a identificação da plumagem, abundância e calendário da ave, onde é que se pode encontrar com mais frequência essa ave, e também tem
um sítio, um cantinho, onde tem o som da ave. É só o jalce de descobrir o sítio, que Olá, diz diz play, não é? canto da ave, diz Ai, lá, canto cantar. da ave, Ai, cantar. ouvir o canto da ave, está lá tudo. Oh, Esse para mim é o melhor site para se. Aliás, qualquer pessoa, qualquer leigo, vai lá e fica fica a saber o básico dos básicos, o sim. básico, até mais do que o básico sobre uma ave. Claro que a pessoa só aprende, só aprende a sério sobre uma ave se experienciar. Claro. Sim, sim. Se for ao campo, tiver a experiência, tiver o contacto direto com as aves, isso é outra coisa. Mas se não quiser sair de casa, uma pessoa que não consegue sair de casa, porque já tem 80 anos, já lhe custa andar pelo campo, ou ir subir ao monte. Ou queira matar saudades do tempo em que não Exato, nada. mas uma pessoa que, pronto, basta sentar-se numa cadeirinha, ligar o Google, ligar o computador, ir ao motor de busca e colocar o nome de uma determinada ave. Não é? A questão é saber o nome da ave. Sim, sim. Mas Não é? para quem não sabe o nome das aves, basta Mas pôr basta ir, exato, basta ir. Mas, pôr aves de Portugal que vai lá basta ter. pôr aves de Portugal que tenham lá a lista completa das espécies. Força E um depois bocado é só. também, força um bocado também muito em off no eBird. É um O eBird site. é mais. O eBird é mais para observadores. Já mais para quem É um estuda, local, sim. é um local específico onde isso é mais um trabalho profissional, não é? Já mais para quem já se Semi-profissional. dedicou, já se dedica, É não é? preciso abrir conta, é preciso abrir Sim, sim, conta sim, sim. no eBird, é preciso abrir Uhum. conta e declarar-se ornitólogo. Portanto, a pessoa tem que ser ornitólogo, quer dizer, não é necessariamente, não tem que ser ornitólogo, porque Sim, neste sim, país sim, não há sim. nenhum curso de ornitologia, não é? Sim, sim, Um infelizmente. ornitólogo é aquele indivíduo que se dedica às aves, ao Exato. estudo das aves. Pronto. E imagina, eu Mas vou aí, quando dizes que cá não há, quer dizer que há países que têm esse curso. países que têm. O curso do estudo das aves. Há algum país É que assim, tem. aqui em Portugal há esses sites que eu te falei, Mas o Aves de Portugal. a Se for nível do curso. na Alemanha, será as aves da Não, Alemanha, não não, é? mas digo eu, quando foste, que cá em Portugal não há nenhum curso para quem quer estudar as aves, não há Para que eu nenhum. estar. Não, só a nível Lá de. fora, há algum curso? Lá Não, fora, não, 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 não há. não, não há, não há. Não é só cá que não há. Não há. Normalmente essas pessoas são biólogas, são pessoas que tiram um curso de biologia Biologia, e sim, sim. depois, por exemplo, aqui em Portugal nós temos a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves, que é a primeira, é a única que oficialmente representa Portugal Uhum, a nível internacional, é a sim, Sociedade sim. Portuguesa de Estudo das Aves, de que eu sou sócio, não é? E a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves tem, digamos, é que promove, digamos, estágios para biólogos que se queiram especializar em aves. Imagina, assim como há estágios para Sim, pessoas que querem especializar na vida marinha, não é? sim, sim. E serão outras sociedades, serão Pois. outros âmbitos, não é? Hum. Para as aves propriamente ditas. Terá que fazer um estágio a nível na Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves. É Mas por isso que ela foi criada, não é? naqueles sites mais fáceis, mais acessíveis, Nos tu há um sites bocado, mais fácil que é tu para há um um bocado, leigo. que tu há um bocado falaste, uma pessoa curiosa, uma pessoa que queira realmente conhecer mais, tem lá onde fazer perguntas, onde pôr dúvidas, onde fazer pertinhas, ou é só para ler e ver, É só para ler. não há onde a pessoa possa perguntar nada. O que se pode fazer é, quando uma pessoa tem dúvidas sobre uma ave, é, 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 é escrever diretamente para mandar um e-mail para a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves, Sim, como eu sim. faço ainda. Uhum. Não pensei que conhecesse algum site que o responsável do site interagisse com o público. Pronto, imagina que
Eram 8. Sim, há o chamado Fórum Aves, mas o Fórum Aves não é muito para, é mais para quem tem dúvida, é mais para ornitólogos, é mais Sim. para, Pois, mas para por oicos, exemplo, eu tenho dúvida, não, para oicos não há nada. não, imagina, eu tenho dúvidas sobre uma ave, e a minha mulher tirou uma fotografia, eu também tiro fotografias, eu passo uma ave e eu miro para lá a máquina, e às vezes fica, outras não fica. Eu carrego no botão e eu ouço, mas é bem engraçado, porque às vezes fica e fica, não fica mal. A ave faz o resto, a máquina faz o resto porque põe uma máquina em modo automático, sim. né? Está calibrada, está tudo. Sim. E eu viro para o local onde a ave está a cantar, ou está a imitação da som, e descarrego. Às vezes sai, outras vezes não sai nada. Sai uma árvore vazia, não é? A árvore já lá não estava. Nós estamos a viver um tempo especial, assim, para quem é cristão, este tempo de Advento e de Natal que está agora aí a vir, é um tempo em que normalmente se oferece prendas e muitas vezes oferece coisas que nem se sabe se vai ser útil, se não vai ser útil. Nesta área em que tu tanto te dedicas, imagina que eu ou alguém que está a ouvir gostaria de oferecer um livro, uma enciclopédia, tipo um livro didático a algum amigo. Tens assim algum livro que tu gostasses de aconselhar a que fosse oferecido, ou mais livros que tu achasse interessante serem oferecidos pronto, a alguém? Sim, eu estou a perceber a pergunta. É assim, eu tenho bastantes livros sobre ornitologia, não é? Mas Podemos começar por para um leigo não sei não sabes. se será fácil. Normalmente estes livros são Mais técnicos, não é? mais técnicos, são mais guias de campo, percebes? Sim. Quer dizer, a pessoa normalmente eu levo estes livros comigo e se tiver dúvidas vou ao livro consultar, Sim. tirar Para o público dúvidas. em geral não há assim. Para o público em geral, há aquele que falámos em off, o livro de Gonçalo Elias, Sim. que fala das aves de Portugal em geral, mas Sim. eu por acaso nem tenho, não tenho agora presente o nome do livro, mas esse sim tem uma explicação reduzida e básica sobre algumas aves, não é? São algumas espécies. Está à venda nas livrarias normais? Não, esse livro, eu consegui esse livro através do próprio, foi através do próprio. Uhum. Agora, a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves tem um livrinho que põe à disposição das pessoas, que as pessoas quiserem comprar. Eu estou com ele na mão, não sei se consegue ver. Pois, isso nem eu também. Pois, não sei se alguém está a ver. Pronto, mas suponhamos que sim. O livro chama-se... Que se chama Aves Comuns de Portugal. Sim. É um livrinho pequeno, de poucas páginas. Sim. Este livrinho é normalmente enviado a quem se faz sócio. E eu já agora apelo a que qualquer pessoa se pode fazer sócia da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves. Uhum. Eu sou sócio familiar, porque sou eu e a minha mulher, tenho um desconto, mas a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves, no fundo, é uma ONG, portanto, não é como a Quercus, é uma entidade sem fins lucrativos, e, portanto, se a pessoa se fizer sócio da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves, recebe imediatamente este livrinho, não é? Então, e esse livrinho é gratuito. Este livrinho é gratuito. É uma prenda de Natal que pode dar a nós próprios, é fazer sócio da sociedade. Caramba, então não é? Seria ótimo para a própria sociedade. Seria próprio. E falando do Natal, falo também logo em seguida do Ano Novo. Tu, como um estudioso que és... Desculpa, só para completar. A Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves tem uma loja. Ótimo. Tem uma loja uma loja online que se pode depois consultar, que pode ser consultada, onde tem desde binóculos a telescópios e livrinhos também. Material
de estudo, material de tudo material para... Mas normalmente muito... Mas é oportuno, Infelizmente é pena ser assediado em Lisboa, porque nós mas se aqui é online, pode-se encomendar, pode. Aí sim, eu agora fiz tudo o que faço é online. online. Mas, Eu Jorge, mas pode-se encomendar online, pronto, estando em Lisboa, eles enviam por todo lado, pronto, normalmente também não é tão difícil como era antigamente, não é? Mas estava eu a dizer que além da, pronto, falamos nas prendinhas habituais de Natal, bem sempre a propósito, a seguir vem o Ano Novo. Sabendo de antemão que era uma pessoa preocupada com o futuro da natureza e em particular das aves, quais eram os teus desejos para o futuro, no imediato? 2022 está à porta. O que é que gostarias que acontecesse assim no imediato para o benefício do nosso planeta e das aves em particular? em relação às aves em particular, o meu maior desejo e a minha maior luta de sempre é que acabasse a caça, Depois está a pensar nisso, de modo geral, aqueles tirinhos, não é? Aqueles tirinhos que não acabasse a caça em geral, Uhum. acho que é uma estupidez, acho que é um, é qualquer coisa que remanesceu do passado, do pré-histórico, que ainda continua na mente de alguém, das pessoas, não faço ideia. Uhum. É um fenómeno que eu não consegui explicar, porque eu já contactei com ornitólogos que eram caçadores. Isso não faz sentido. Não Acho que é pode- qualquer coisa de esquizofrénico. é um contrassenso, não é? É uma coisa É, qualquer coisa de esquizofrénica, não sei, eu não entendo. Mas há ornitólogos que tiram fotografias de aves e adoram aves, fotografias de aves, e percebem imenso de aves e são caçadores. E a caça, eu posso dizer-te por experiência pessoal, eu não sou caçador, mas acompanhei caçadores, e é horrível, é horrível, porque normalmente os animais que são caçados não morrem na altura. Eles apanham-nos moribundos, muitos deles ainda, o caso dos tordos, por exemplo, que é uma coisa fenomenal, porque os tordos, pelos vistos, são muito saborosos, eu não sei, nunca comi nenhum, eu nem nunca comi tenho intenção nenhum. de comer, mas os tordos são apanhados, normalmente andam em bandos, não é? E, sobretudo os tordos que vêm do norte da Europa, os tordos ruivos, e são muito fáceis de apanhar, é só disparar e aquilo bate-se logo em Os uns tordos, 30. os tordos são aqueles pardais que normalmente se vê nos quintais? Não, pois não. Pardais são uma espécie, tordos são outra. Sim. Os turdídeos, que são os tordos pertencem à família dos turdídeos, de que pertence também o mel. Uhum. O Bom, mel, bom. sim, o Sim, mas mel também era caçado. mas é aqueles pardalecos que se vê, pardalecos, Os agora é uma pequenitos, né? Os tordos são maiores, não é? Que os mas mel, esses que os pardais. pardais, chamamos de pardais a qualquer avesita pequenita, mas nem todos são, um pardal não é uma espécie, é o nome que se dá a qualquer ave pequenina. Não, não. Não? Normalmente as aves dividem-se em várias categorias, em várias classes, não é? E os pardais pertencem aos passariformes, chamam-se passariformes. Mas há mesmo pardais, então. E os passariformes, dentro dos passariformes há os pardais, há as felosas, que eu falei há pouco, Sim, sim. há os rouxinóis, há os pintacilgos, os lugres. Olha, nós estamos agora na época dos lugres. Eu tinha aqui no O computador som, pois, o o som, som não conseguimos de lugres. captar. Os lugres normalmente são as aves de inverno, e Pronto, essas podem ouvir-se agora no inverno. mas Qualquer pessoa, continuamos a pedir às pessoas, a aconselhar as pessoas que visitem o tal site de Pássaros de Portugal e podem ouvir o sim, som. procurem lugre, porque o lugre não é uma ave portuguesa. Há alturas do ano, do ano, perdão, há anos em que há grandes invasões de lugres e eles estão por todo o lado, outros anos em que não, ou anos consecutivos em que não há um único lugre, não se vê um único lugre em Portugal.
ultimamente tem sido um ano de lugres. E eu aqui em Braga tenho encontrado às centenas. Como é que se pronuncia? Desculpa, diz mais devagar para quem não conseguir captar bem o nome. Diz lá. Lugre, L-U-G-R-E. Não confundam com o ogro, porque isto não estamos a Logro, dizer, não. é verdade. É lugre, Okay. lugre, tem 2 sílabas, lugre. Sim, senhor. Também lhes chamam pitacelos verdes, mas não são pitacelos, não é? Sim, São sim, lugres. sim. Os lugres cantam muito bem e são as únicas aves, andam em bandos às vezes chegam às centenas, Sim, sim. e andam muito pelas cidades. Esses são as aves de inverno. São urbanos. Exato, eles vêm do norte, eles normalmente nidificam na Escandinávia, na Suécia, na Noruega, mas depois espalham-se pela Europa toda e chegam ao. Nós normalmente a nível de aves nos chamamos Europa, chamamos Eurásia, porque as aves da Europa é tão pequenina que as aves entram na Ásia, no né? espaço, exatamente, no espaço da Ásia também. Sim, sim. E elas percorrem toda essa área. São capazes de chegar até à Mongólia. Sim, sim. Depois na Mongólia, como a Mongólia é um deserto, aí param um bocado e depois descem para a zona da Índia e da China, mas conseguem ir, as mesmas espécies conseguem ir até a Mongólia. Depois tem rotas migratórias diferentes, não é? Sim, sim. Nós vamos ter, vamos ter a oportunidade, como já disse há um bocadinho atrás, eu fui contigo sobre isso, de no início do ano fazermos a tal rubrica em que vamos falar de algumas espécies, espero que sejam bastantes, e vais poder explicar com pormenor as rotas que eles têm, as características particulares de cada um. Exatamente. E vamos Mas para já, eu há pouco disse que as aves que não cantavam nesta época do ano, para já temos os lugres, que são migradores e que cantam, e temos os piscos de peito ruivo, que são as aves muito bonitas e que cantam muito bem. Sim. Isto a propósito dos passarifórulos que tu falaste há pouco, sim, não é? Sim. De resto, nesta época do ano não há mais nenhuma ave que cante, só a partir de fevereiro. Mas nesta época, mas sim, com a curiosidade que depois é de especificar depois em janeiro, não é? Quando começar esse programa, os piscos de peito ruivo, nesta espécie, as fêmeas também cantam. É a única espécie em que as fêmeas também cantam. Senão só os machos é que cantam, não é? Sim. Jorge, foi um prazer poder realmente partilhar com o nosso auditório esses teus conhecimentos e sobretudo a tua boa vontade de mostrar aquilo que é o teu encanto pela vida animal, pelas aves, porque realmente nunca tínhamos falado deste assunto aqui na Gente com História, foi a primeira vez, creio que valeu a pena e se não for mais, que vale a pena pelo menos para chamar a atenção de quem nos ouve para que as aves precisam de ser cuidadas porque cada espécie que morre é um bocadinho do planeta que está ameaçado. Exatamente, 600 milhões que morreram em 2021, até o fim, não é? 600 milhões. Quando se fala de pandemia, não é só o vírus Covid, há outras pandemias aí que dão cabo do nosso ecossistema. Portanto, cada espécie faz falta e as aves fazem muita falta ao nosso ecossistema. Jorge, obrigado. E se não nos formos antes um bom período de festas em família, um bom início do ano, e depois nós vamos regressar para as nossas conversas para podermos realmente pôr nas pessoas um bocadinho a par sobre as características, os usos, os costumes de cada espécie de ave. Exatamente. Entretanto, podem consultar aquele tal programazinho da Antena 1 que passa às quintas-feiras, que já agora chama-se que se chama Os Nossos Animais Selvagens. Pronto, e podem ver. Por exemplo, o 2, hoje é quinta-feira, o 2 foi sobre o cartaz comum. O cartaz comum. Sim. Não, mas é interessante porque
agora está-se a dar mais destaque a estas vertentes da vida animal e coisa que antigamente fazia-se menos, agora faz-se mais, e era por fazer muito mais para as pessoas terem consciência disso. E é bom que seja na rádio, porque a rádio tem esse condão de poder fazer Com chegar a certeza, imagem visual auditiva exatamente, também, e isso, para quem não vê, a rádio é melhor do que a televisão. Mas Jorge, sem nós dúvida. vamos fazer a nossa parte, tentar também realmente divulgar estas espécies. eh, Prometemos também que vamos tentar pôr lá um som ou indicar onde está o som, como fizemos hoje aqui, e também Sim, pôr a fotografia lá na capa do vídeo, para depois as pessoas poderem ter uma ideia da beleza de cada ave e de tanta variedade de aves que temos, sim. e que vão aparecendo às vezes novas, de vez em quando aparece uma ave nova. Sim, sim, é para uma raridade, Sim, uma que se sim, desvia da rota que aparece na aqui. rota. Não há só aves que se extinguem, há aves que aparecem que nós não conhecíamos. Pronto, olha, tu também foste uma ave rara que apareceste aqui, muitos não, muitos não te Acredito. conheciam, muitos não te conheciam, passaram-te a conhecer um pouco melhor, e pelo menos ficaram a perceber que o facto da pessoa ser cega pode dizer que embora não seja completamente cego, é mais cego do que uma pessoa que vê, Sim, não é? para ouvir qualquer cego, desde que tenha uma boa audição, se for surdo é que já Que já não não dá dá. nada, já Mas não dá. isto fica aqui uma prova de que realmente às vezes as pessoas pensam, não vejo a natureza pela beleza. Não, aqui o Jorge não vê e continua a encantar-se pela beleza. E posso acrescentar que sou um dos especialistas, maiores especialistas nacionais a nível do canto das aves. Uhum. Qualquer dia, Portanto, qualquer dia vais ficar aí, tu até a cantar com as aves, para poder imitá-las. Jorge, muito obrigado por este tempo que despendestes connosco. Ah, eu creio que a nossa entrevista irá para o ar ainda dentro deste mês, se assim for. É cada um que nos está a ouvir, a ti e a todos os teus, um santo e feliz Natal e boas entradas, um bom ok. 2022. Muito obrigado, foi muito prazer.